O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, capítulo 4. João, capítulo 4, versos 43 a 54. João 4, 43 a 54. Está escrito o seguinte: passados 2 dias, partiu dali para a Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente, em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judeia para a Galiléia. Amém? O tema que eu quero trabalhar esta noite é este: a minha família precisa de um milagre. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quem aqui tem parente da própria família ou um parentesco próximo ainda não convertido a Jesus Cristo? Alguém? Obrigado. Quem aqui hoje tem alguém da família, seja pai, mãe, irmãos ou parentes próximos, enfermo? Enfermo. A minha família precisa de um milagre. O contexto desta passagem, meus irmãos, é que Jesus tinha passado pela província de Samaria, depois de ter estado na Judeia, fugindo de uma discussão que é muito comum nos dias de hoje: quem batiza mais, que igreja cresce mais, quem tem mais pessoas no hall de membros da igreja. E Jesus fugiu desta polêmica, dessa discussão, e ao sair da Judeia ele passa por Samaria. E ali Jesus tem um encontro marcado com a mulher samaritana, e aquela mulher é convertida a Cristo. E aquela mulher convertida deixa o seu cântaro, vai à sua cidade e fala de Jesus, e as pessoas vêm ao encontro de Jesus. E Jesus fica ali na cidade daquela mulher samaritana, e agora as pessoas creram no Senhor Jesus, não apenas por causa do testemunho daquela mulher, mas porque ouviram pessoalmente a Jesus. Uma grande recepção, muitas conversões, coisas extraordinárias acontecendo. Agora Jesus volta para Nazaré. Nazaré era a sua cidade. A sua mãe era de Nazaré. Ele cresceu em Nazaré. Ele tornou-se carpinteiro em Nazaré. Seus irmãos viviam em Nazaré.
E diz a Escritura que ali ele não realiza muitos milagres. E ele dá justificativa teológica, porque um profeta não tem honra na sua própria terra. Eles se acostumaram com o mensageiro e não atentaram para a grandeza da mensagem. Para eles, Jesus era o filho de José e Maria. Para eles, Jesus era o carpinteiro. Mas não notaram que ele era o filho de Deus. Não perceberam a transcendência da sua mensagem e não deram importância para ele. E diz a Bíblia que ali Jesus não realizou muitos milagres. Mas ainda, nos versos 45 e 48, além do problema desse perigo de acostumar-se com a mensagem e não atentar para a grandeza, acostumar-se com o mensageiro e não atentar-se para a grandeza da mensagem, Jesus disse que eles queriam apenas ver milagres, sem compromisso com o Deus da salvação. Meus irmãos, não é exatamente isso que você percebe hoje na nossa geração? As pessoas estão correndo atrás de milagres. Tem um doente que precisa ser curado. Tem um desempregado que quer emprego. Tem um problema no casamento que precisa ser resolvido. Tem um filho rebelde que precisa ser quebrantado e respeitar pai e mãe. Tem uma relação familiar complicada, tensa, difícil, que precisa ser sanada, pacificada. E as pessoas às vezes procuram Deus, procuram a Cristo, procuram uma igreja apenas como um veículo para resolver de imediato esse problema. E Jesus diz: se vocês não virem milagres, vocês não crerão. Vocês estão me procurando, não é porque vocês têm necessidade de salvação, não é porque têm necessidade de perdão, não é porque querem um relacionamento pessoal com Deus, vocês querem resolver o problema imediato. Isso é um perigo. Ainda hoje, como era naquele passado, distante de nós. E nós, às vezes, limitamos o evangelho a milagres. Tem igrejas que pregam apenas milagres, até milagre que nunca existiu. Como se o milagre fosse o evangelho. E o milagre não é o evangelho. O milagre abre porta para o evangelho, mas o milagre em si não é o evangelho. O evangelho são boas novas de salvação, que tira você da condenação eterna e leva você à salvação eterna. Mas o terceiro perigo que Jesus alerta aqui, antes de entrarmos na passagem, é que a incredulidade fecha a porta às intervenções de Deus. Está lá em Mateus 13:58, e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Quantas vezes, meus irmãos, a gente não crê que vai acontecer um milagre, não ora por milagre, não crê em milagre. Não crê que Jesus pode. Nós cantamos hoje, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então o enfermo da sua família pode ser curado, aquela pessoa que é coração duro pode ter o seu coração derretido, aquele que está desviado e é pródigo pode voltar para a casa do pai, aquele que é rebelde pode se transformar numa pessoa submissa, aquele marido complicado pode ser um marido amoroso, aquela mulher insubmissa e rebelde pode se tornar uma mulher dócil e meiga, aquele filho rebelde pode ser um filho obediente. Deus pode fazer, e nós precisamos crer nisso. Bom, dito isso, à guisa de introdução, eu gostaria de deixar nesse texto algumas lições muito importantes para nós. A minha família precisa de um milagre. Então, a primeira lição que eu aprendo nesta passagem, meus irmãos, é que a posição social de uma pessoa não é segurança contra as tragédias da vida. Vejam vocês que é o filho de um oficial que está à beira da morte. Um homem que tem status, um homem que trabalha no palácio, um homem que é funcionário público, é um homem que está aí ligado a Herodes Antipas, é um homem que mora em Cafarnaum, o quartel-general de Jesus, a rota comercial daquela região, um homem que tinha influência, um homem que tinha status, um homem que tinha poder, um homem que tinha dinheiro. Mas estas coisas todas da sua
a nobreza no extrato social não livrou este homem da enfermidade e do perigo da morte que rondava a sua casa. Queridos irmãos, é muito importante entender isso. Dinheiro, posição, conhecimento, reconhecimento, diploma, nada disso impede você de enfrentar os grandes dramas da vida. Não impede, não. O dinheiro pode comprar para você uma casa bonita, mas não pode comprar um lar. O dinheiro pode lhe dar um bom plano de saúde, mas não pode lhe dar saúde. O dinheiro pode lhe dar um bom prato, mas não pode lhe dar apetite. O dinheiro pode lhe comprar roupas finas, mas não pode lhe dar saúde para vestir essa roupa. O dinheiro pode lhe dar conforto, mas o dinheiro não pode livrar a sua casa da doença. O dinheiro pode lhe dar um rico funeral, mas não pode lhe dar um passaporte para o céu. Então, esse é o primeiro ponto que eu chamo a sua atenção, é que a posição social não é segurança contra as tragédias da vida. Se fosse, este homem não estaria enfrentando problemas. Quando eu olho para a natureza, e eu fui criado numa região rural, a árvore mais alta é mais sacudida na tempestade. Quanto mais amplos são os galhos, maior é o alcance da tempestade. Quanto mais alta a posição que um homem ocupa na vida, do ponto de vista do extrato social, talvez mais ele é abalado pelos vendavais da vida. Posso até lhes garantir isso, meus irmãos. Posso lhes garantir isso. As pessoas que moram nas casas mais nobres, nos apartamentos mais ricos, nos palácios mais requintados, têm mais dificuldade de dormir do que aqueles que moram nos casebres. O travesseiro é de pena de ganso, mas as turbulências da alma tiram o sono, tiram a paz. Não é segurança, não, sua posição social. O filho estava morrendo, havia cheiro de morte rondando a casa daquele homem. E aquele homem, apesar de rico e da posição que ocupava, não pôde manter a enfermidade fora da sua casa. Segunda lição que eu aprendo nesse texto, irmãos, é que a doença e as aflições e a morte vêm para os jovens, do mesmo jeito que vem para os velhos. Está aqui para mim um dos pontos mais complicados da vida. É que, via de regra, nós esperamos que os filhos cuidem dos pais, já idosos, enfermos, até a hora da morte. Mas nós não esperamos naturalmente que nós venhamos a cuidar dos nossos filhos na doença. Não é natural um pai sepultar um filho, como Davi fez, como Jó fez. Não é natural, não. E é preciso entender isso. Crianças ficam doentes e morrem, jovens ficam doentes e morrem. A idade, a juventude não é garantia de que a enfermidade não chega. Uma das pessoas que mais marcaram a minha vida ao longo do meu pastorado foi um médico em Vitória, Dr. Adelso Cunha. Foi secretário de saúde do estado, marido de uma consagrada membro da nossa igreja em Vitória. E aquele homem era uma das pessoas que eu mais gostava de conversar. Ele não era um homem crente. E ele dizia: pastor, eu queria tanto crer como vocês, eu não consigo. Tinha longas conversas com ele, e ele me dizia sempre isso, mas muito educado, muito polido. Seu filho caçula, um dia, entrou na universidade para fazer medicina, um moço brilhante, tão brilhante quanto o pai. Logo no começo do curso, aquele menino contrai uma doença grave, uma leucemia, e foram poucos meses de tratamento, e aquele menino morreu. E no funeral, aquele homem me disse algo
que me marcou muito. Falei, pastor, o que mais me dói é que o meu filho furou a fila. Ele furou a fila. Era eu que tinha que ir, e não ele. Eu estou no final da minha jornada, ele no começo dela. Quantas famílias aflitas, desesperadas, porque o jovem, cheio de vigor, cheio de saúde, ficou doente, está à beira da morte. Esse era o drama desse homem, precisando de um milagre na sua vida, na sua família, na sua casa. Mas vejamos uma terceira lição desse texto, irmãos. Podemos aprender os benefícios que a aflição pode trazer à nossa alma. Entenda uma coisa, não tem acaso, não tem azar, não tem sorte, não tem determinismo cego, tem um plano, tem uma providência, tem uma soberania divina. Então, se você está passando uma prova, um vale, uma dor, um sofrimento, uma enfermidade, lá na sua casa, Deus tem um propósito nisso e podemos aprender algumas lições. Primeiro, foi o sofrimento que levou esse pai a Jesus. Ele vivia muito bem instalado no palácio, ele cuidava dos negócios militares de Herodes Antipas, ele vivia envolvido com tantas atividades militares, mas quando a dor chegou, quando a enfermidade chegou, ele precisou romper a sua agenda, ele precisou dar uma parada na sua agenda, ele precisou ter espaço na sua agenda para procurar Jesus, para ir a Jesus, para buscar a Jesus. Eu quero dizer para você hoje que a aflição, o sofrimento, pode ser a medicina de Deus para a sua alma. Porque o sofrimento é pedagógico. Davi compreendeu isso lá no Salmo 119, 71, quando ele diz: foi-me bom ter passado pela aflição para que eu aprendesse os teus decretos. É na dor que você aprende. É quando o calo aperta que você grita por socorro. É quando a situação fica adversa dentro da sua casa, é que você reconhece quão limitado você é, quão fraco você é, quão pequenos são os seus recursos humanos e terrenos e financeiros, e você apela para a misericórdia de Deus. Olha comigo, por gentileza, versículo 47. Foi o sofrimento que levou esse pai a Jesus. Você pode ler o verso 47 comigo? Vamos juntos? Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Oh, amados irmãos, eu agora não vou falar apenas de à beira da morte, do ponto de vista físico, mas há muitos filhos que estão à beira da morte, a pior das mortes, a morte eterna. Talvez com saúde, talvez estudando nas melhores escolas, talvez galgando os maiores e os mais elevados degraus da ascensão social, talvez alcançando os cursos mais cobiçados, trabalhando nas empresas mais promissoras, mas à beira da morte. E é necessário que os pais lutem pelos seus filhos, para que eles não morram, para que eles não pereçam, para que eles sejam salvos. Segunda coisa que me marca é que não apenas o sofrimento levou esse pai a Jesus, mas a insistência para Jesus ir à sua casa. Olha comigo, por gentileza, além do versículo 47 que examinamos agora, olha o 49 comigo, leia comigo, por favor, 49, vamos juntos? Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que o meu filho morra. Qual o problema que você tem dentro da sua família hoje que precisa de uma solução urgente de Jesus? Você já usou todos os recursos. Você já bateu em todas as portas. Você já procurou todos os expedientes. E você não consegue uma saída, você não consegue uma solução. Coração mais endurecido, a doença se agravando, o relacionamento mais complicado, a comunicação mais travada.
Quanto mais você tenta e se esforça para resolver, mais grave o problema fica. E você diz, meu Deus, ou o Senhor faz um milagre, ou eu não tenho jeito mais, ou o Senhor manifesta o teu poder, ou parece que não tem mais alternativa humana. Mas esse pai insistiu. Esse pai não abriu mão de que Jesus fosse com ele à sua casa. E eu posso garantir a vocês, irmãos, nesta noite, a maior necessidade da sua e da minha família é da presença de Jesus. É da intervenção poderosa de Jesus. Não é de mais dinheiro, não é de mais conforto, não é de mais luxo, não é de mais conquistas financeiras, é da presença de Jesus. Mas notem, a família precisa de Jesus. Mas, ao olhar esse texto, eu vejo uma outra coisa. Quais foram os passos que esse pai deu para alcançar o milagre de Jesus na sua família? Porque às vezes a gente quer um milagre, a gente quer uma intervenção divina, a gente quer uma transformação radical dentro da nossa casa ou da nossa própria vida, mas não dá os passos necessários para que isso aconteça. Quais foram os passos que esse pai deu? Primeiro, olha comigo o verso 46 e 47. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Preste atenção que Jesus está em Caná da Galileia, o homem mora em Cafarnaum, à beira do mar da Galileia. De Cafarnaum a Caná da Galileia, em torno de uns 30 quilômetros. 30 quilômetros. Você faz 2 quilômetros andando bem apressadamente em 20 minutos. Você faz 6 quilômetros em 1 hora andando bem. Então, estou falando de algumas horas de caminhada. E não é plano. De Cafarnaum a Caná é subida, 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 subida. Então, note comigo que ao saber, ele subiu para lá para Caná. Olha o 47. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Ele fez o quê? Ele rogou. Ele pediu, ele fez uma súplica humilde. Ele exigiu, ele não estadiou os seus direitos, ele não chegou dando carteirada em Jesus, olha, eu sou funcionário do palácio de Herodes Antipas, então o senhor vai na minha casa. Você quer milagre? Se humilhe. Se humilhe. Segundo, coragem. Meus irmãos, esse camarada era oficial do rei. Quando fala do rei aqui, está falando de Herodes Antipas. Mas quem era Herodes Antipas? Era filho de Herodes o Grande, o cara que tentou matar Jesus quando era criança. Mas esse Herodes Antipas aqui tentou matar Jesus também. Já tinha matado João Batista. Jesus chegou a dizer, fala para esse raposa. Jesus chamou de raposa. Foi esse Herodes aqui que escarneceu de Jesus no seu julgamento em Jerusalém. A relação de Jesus com ele não era boa não, porque Jesus sabia a natureza desse homem perverso. Certamente quando ele vai procurar Jesus, ele sabe dos riscos que ele corre enquanto oficial de Herodes. Mas quando você tem uma causa urgente, quando você tem um problema que precisa ser resolvido dentro da sua casa, você tem coragem de romper barreiras e ir aos pés de Jesus. Terceiro, além de humildade e coragem, ele teve persistência. Porque a resposta de Jesus, olha comigo no versículo 48, é uma resposta que dá para desanimar. Quando ele vai a Jesus e roga Jesus para descer com ele, para curar seu filho que estava morto, olha a resposta de Jesus no 48. Você pode ler o 48 comigo? Então, Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Bom, mas esse homem não foi lá, a princípio, Senhor, eu vim aqui para crer no Senhor.
eu vim aqui porque eu preciso da salvação. Não, o pedido dele era outro. Ele tinha um filho doente à morte. O que ele está querendo agora é cura. O que ele está precisando é de cura. Aí Jesus desvia o assunto para falar: olha, se vocês não verem milagre, vocês não crerão. De modo nenhum vocês crerão. Mas eu podia sair daí decepcionado, falando: mas eu não vim aqui para ser salvo, eu vim aqui porque meu filho está morrendo. Mas foi exatamente a dor do filho que levou esse homem a Jesus. E diante de uma resposta que ele poderia não ter entendido, ele insiste com o pedido: Senhor, desce depressa, vá comigo, não posso sair daqui sem que o Senhor vá na minha casa, a minha casa precisa de um milagre, e eu preciso que o Senhor vá comigo. Ele insiste. Você tem insistido? Ou você tem desanimado? Mas, notem comigo, esse homem exerce fé. Olha o versículo 50 comigo. Leia o 50 comigo também, por gentileza. Vamos juntos? Vai, disse-lhe Jesus: teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Preste bem atenção nisso. Qual era o pedido dele? Para Jesus descer com ele. Jesus muda os planos do homem. Eu não vou descer com você. Eu não vou com você. A palavra de Jesus: pode ir, vai, pega a estrada, retorna à sua casa. Mas lhe deu uma promessa: o teu filho vive. Teu filho está curado. O milagre aconteceu. Eu sou o Deus de perto e o Deus de longe. A minha palavra tem poder. A minha palavra opera o milagre. Então vá, porque o teu filho vive. E diz a Escritura que ele creu e partiu. Oh, amados irmãos, talvez o que nós precisamos hoje é crer e obedecer. Porque tem hora que o problema é tão complicado que a gente começa a desenvolver a teologia da Marta. Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Agora, Senhor, ele está morto, agora também não adianta mais, já cheira mal, não adianta mais. Então tem hora que você coloca as limitações da sua falta de fé para o poder de Deus operar. E saiba de uma coisa: o poder de Deus é maior do que a sua pequena fé. Se Ele deu uma ordem, creia. Se Ele mandou, obedeça. Se Ele falou, Ele é poderoso para cumprir a sua palavra, e se Ele fizer, ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. Se creres, verás a glória de Deus. Agora, uma quarta lição que eu aprendo aqui, que é magnífica no verso 50, é que a palavra de Cristo é tão boa e tão eficaz quanto a presença de Cristo. Porque esse homem estava equivocado em duas coisas. A primeira coisa que ele estava equivocado é o seguinte: se Jesus não for, não tem milagre. E a segunda posição equivocada dele: se o meu filho morrer, também não tem mais jeito. E ele precisou aprender duas coisas. Primeiro, palavra de Jesus e presença de Jesus têm o mesmo poder. Se ele falou, o milagre acontece. Basta uma palavra dele. Basta um sinal da mão dele. Basta um olhar dele. Oh, irmãos, que coisa maravilhosa para nós hoje. Você que está orando por um parente doente. Você que está orando por um parente incrédulo. Você que está orando por um parente desviado. Basta uma palavra de Jesus. Basta uma ordem de Jesus. Quando Jesus fala, o vento escuta. Quando Jesus Cristo fala, o mar revolto obedece. Quando Jesus Cristo fala, o sol para. Quando Jesus Cristo fala, as estrelas aparecem. Quando Jesus Cristo fala, uma mula profetiza. Quando Jesus Cristo fala, os demônios batem retirada. Quando Jesus Cristo fala, a doença tem que obedecer a sua voz. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. Bendito seja o seu nome. Jesus não desceu a Cafarnaum, mas deu uma ordem. E o menino ficou curado. Mas a última lição que eu quero tirar desse texto é que nós aprendemos que as aflições podem nos levar também, não só à presença de Jesus,
mas também a maturidade espiritual. Notem comigo o avanço espiritual deste pai. Primeiro, ele começa com a fé trôpega, conforme denunciada por Jesus no versículo 48. Se não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Tem muita gente assim também hoje. Eu preciso ver para crer. Sou igual Tomé. Se eu não ver, eu não creio. Esse era o primeiro estágio desse homem. Mas em segundo lugar, a sua fé vacilante tornou-se uma fé confiante. Olha o verso 50. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Ele não discutiu com Jesus. Ele não quis mudar a agenda de Jesus. Ele não protelou. Imediatamente ele obedeceu. A fé vacilante torna-se agora uma fé confiante. Terceiro estágio. A sua fé confiante tornou-se uma fé confirmada. Preste atenção nisso. A fé confiante, em terceiro lugar, se torna uma fé confirmada. Olha comigo, versos 51 e 52. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor e informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Hora 7ª é 1h da tarde. Ontem, 1h da tarde, a febre o deixou. Olha o verso 53. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele toda a sua casa. Deixa eu dizer uma coisa a você: se você crer, a sua confiança em Jesus vai ser confirmada pelos fatos, porque o que Jesus Cristo faz não é mágica, não é truque, é factual, é verificável, é notório, é irrefutável. Irrefutável. Acho que eu falei isso domingo aqui, eu não sei se foi exatamente aqui, uma igreja que eu estive, não me recordo agora. Domingo passado, sem ser ontem, eu estava pregando em Vitória, no Espírito Santo. E aquela igreja estava se apropriando, tomando posse de um novo local de culto, um espaço de 5.000 metros, coisa fenomenal. E então ali tiveram um café da manhã, e depois tivemos um momento de culto, de consagração a Deus, que na verdade a inauguração vai ser no próximo mês. Mas me encantou o fato de que eu estava sentado com o pastor, e aí passou uma pessoa, ele chamou a pessoa e disse: vem cá um pouquinho. Disse: pastor, esse homem aqui estava preso, era um criminoso, era um bandido, e hoje é um servo do Senhor Jesus, um grande empresário na cidade. Aí outra mulher passou e disse: está vendo aquela ali? Aquela mulher é uma prostituta. E essa hoje é uma mulher de Deus que lidera um trabalho belíssimo aqui na igreja. Aí mostrou, está vendo aquela lá? Era a dona da boca de fumo, coordenava o tráfico de drogas. Hoje é uma missionária, uma mulher cheia do Espírito Santo. Sabe o que significa isso? É a evidência das provas. Jesus não faz milagres apenas subjetivos, não, eu acho que aconteceu, não, são provas factuais, é realidade. O primeiro livro que eu li, depois de convertido a Cristo na minha adolescência, foi o livro Ateu Já Era. Eu nunca me esqueço desse fato, porque esse livro retrata a história de um ateu muito culto, que tentou humilhar um crente, desprovido de tanta cultura intelectual quanto a dele, de formação acadêmica como a dele, e ele disse: eu desafio você a provar que esse Jesus é real. Mas isso em praça pública, nós dois vamos subir a um palanque e vamos discutir, quem ganhar, prevalece.
o crente humilde diz, tá bom, eu aceito o debate, com uma condição, o senhor vai trazer 10 pessoas que saiu das drogas, da prostituição, do crime, da violência, da promiscuidade, transformadas pelo ateísmo. Eu trarei um séquito, mais do que 10 se preciso for, de gente drogada, de gente bêbada, de gente desonesta, de gente violenta, de gente no mundo e submundo do crime, transformado pelo Evangelho, e nós apresentaremos as evidências. Até hoje o ateu está procurando esse crente para o debate, porque ele não teve coragem. É óbvio. Você está falando do cristianismo, do poder de Jesus, que tem evidências de mudança e transformação. Mas, amados irmãos, finalmente, a sua fé confirmada. Então, primeiramente, a fé trôpega, depois a fé confiante, em terceiro lugar, a fé confirmada, em quarto lugar, a fé confirmada tornou-se uma fé contagiante. Porque olha comigo o versículo 53. Vai, teu filho vive. Aí diz, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Quando você crê no Senhor Jesus, conforme a promessa de Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Esta fé se transforma numa fé contagiante para sua mulher, para o seu marido, para os seus pais, para os seus filhos, para os seus tios, para os seus avós. Você se transforma num grande elemento comprovador do poder do Evangelho, e isso alcança toda a sua casa. Fé contagiante. Bom, concluindo, Cristo entrou naquela família pelo caminho da dor. Toda a família foi salva. E o Senhor permitiu que a enfermidade daquele filho fosse o instrumento humano para a salvação eterna de toda uma família. E eu concluo com 3 ideias básicas. Primeiro, Deus ainda hoje transforma tragédias em bênçãos. Deus ainda hoje transforma problemas temporais em bênçãos eternas. Deus ainda hoje transforma doenças físicas em cura espiritual. Deus ainda hoje transforma cheiro de morte em aroma de vida eterna. Segundo, no primeiro milagre em Caná da Galileia, Jesus transforma a água em vinho numa festa de casamento. No segundo milagre em Caná da Galileia, ele cura um filho doente. O primeiro milagre para atender uma mãe, o segundo milagre para atender um pai. Os milagres que acontecem em Caná estão ligados à família, porque o Senhor ama a família, se importa com a família e é poderoso para realizar milagres ainda hoje na família. Terceiro e último, Jesus prioriza a família. Tanto para salvar um casamento do vexame, quanto para trazer cura para um jovem doente. O Senhor ama a família, Ele se importa com a família. E hoje, nesta noite, eu quero conclamar você a nós buscarmos a Jesus em favor da nossa família. Para que haja cura na nossa casa, para que haja salvação na nossa casa. Para que a dor, a tristeza e as lágrimas sejam transformadas em alegria de celebração. Para que o cheiro da morte e da condenação sejam substituídas pelo aroma da vida e da salvação eterna. Eu quero convidar você para ficar em pé. E nós vamos orar pela família. Colocar a família nas mãos de Deus. A minha família precisa de um milagre. A sua família precisa? Eu queria que agora, eu vou pedir ao pastor Arival para fazer esta oração intercessória bem específica. Você vai agora pensar comigo naquela causa que só um milagre pode mudar na sua família. Você sabe qual é esse problema. Ou é um problema de saúde, ou é um problema espiritual, ou uma dureza de coração que há anos você ora pela conversão, ou aquele nó no relacionamento de mágoas e inimizades que precisa ser desatado, você não sabe como.
Qual é o problema tão grande que os homens não podem resolver? Só um milagre de Jesus pode resolver hoje. Coloque esse assunto na presença de Jesus.